Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje é meu aniversário. Eu quero dar de presente para vocês um vídeo sobre o furto, o artigo 155 do nosso Código Penal brasileiro. Antes disso, pessoal, quero fazer uma recomendação. A parte especial, Manual de Direito Penal, volume único, parte especial, do professor querido Rogério Sanches Cunha. Um livro escrito com tanta devoção que eu acho que tem que ser a cabeceira da cama do promotor, do juiz, do advogado, do estudante de direito, do desembargador, porque é um livro de consulta, é um livro grosso e muito bom, sabe, pessoal? Rogério tem uma dialética objetiva e extremamente profunda e almática sobre o nosso direito penal. Bom, vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, eu quero estudar com vocês o crime de furto, que está tipificado no nosso artigo 155 caput do nosso Código Penal brasileiro e que inaugura o título 2 da parte especial, que são dos crimes contra o patrimônio. O artigo 155 caput diz que é crime subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Estamos diante, pessoal, de um crime de médio potencial ofensivo, tá? Que admite na fase pré-processual o acordo de não persecução e na fase processual a suspensão condicional do processo, tá? Qual que é o bem jurídico tutelado no crime de furto? O patrimônio. Esse é o bem jurídico tutelado. O objeto jurídico tutelado, defendido, é o patrimônio. Propriedade, posse e detenção legítima. A gente vai falar sobre cada um desses termos, tá, pessoal? Qual que é o sujeito do crime? Qual que é o sujeito do crime? Desculpe. Estamos diante de um crime bicomum. O que significa crime bicomum? Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, qualquer pessoa pode figurar como sujeito passivo. Mas preste atenção, pessoal. O tipo penal fala em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Não existe furto na subtração de coisa própria. O proprietário pode subtrair a coisa própria que esteja em posse de terceiros? Não, não é furto isso. Se o proprietário subtrair coisa sua, não pratica furto, mas pode praticar crimes do artigo 345 e 346, a depender das circunstâncias do caso concreto, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Fica atento, pessoal, na subtração praticada por funcionário público contra a administração. É furto? Depende. O pessoal já responde logo, peculato. Depende, pessoal. Eu vou explicar por quê. O funcionário público que subtrai o funcionário público, deixa eu lembrar aqui, porque às vezes dá um branco, mas eu não vou editar não. O funcionário público que subtrai em proveito próprio, né, ou alheio, coisa em poder da administração, pratica furto. Depende. Essa palavrinha é enjoada, né? Eu nunca gostei dessa palavra depende, mas eu vou explicar o porquê. Se essa subtração foi facilitada pela qualidade de funcionário, ele não pratica furto, é um peculato. Se foi facilitada pela qualidade de funcionário, aí sim é peculato, artigo 312 do Código Penal brasileiro. Parágrafo 1º, né, pessoal? É isso? Tá tudo bem. Pena de 2 a 12 anos, é uma pena até mais severa que o furto simples, o peculato. Agora, se o funcionário público subtrai em poder da administração e não se vale da facilidade proporcionada pela qualidade do serviço, aí o crime é comum. A gente vai lá para o caput do artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vai para o crime comum. Você viu como é que tem que ficar atento a essas pegadinhas, porque isso aqui cai em concurso.
Tá, pessoal? E a subtração de coerdeiros, sócios e condôminos? Configura o artigo 155? Pode configurar outro crime. Leia com atenção, eu não vou ficar lendo o artigo aqui, né, pessoal, senão fica juridiquês. Leia com atenção aí o artigo 156 do Código Penal. O artigo 156 prevê furto de coisa comum, tá, pessoal? Cuidado, pode configurar o artigo 156 se o objeto material for a coisa comum. Coisa comum no condômino, na herança ou na sociedade. Não basta um sócio subtrair outro sócio. A subtração deve envolver a coisa comum. Isso é o artigo 156. Na sociedade, se um sócio subtrai não a coisa comum, e sim a coisa exclusiva de outro sócio, temos crime de furto aí, artigo 155. Porque não é uma coisa comum. Ok, pessoal? O 156, que é um crime de menor potencial ofensivo, fala da coisa comum. O furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia, não é comum. Tá bom? Comum vai para o artigo 156. Qual que é o verbo nuclear do artigo 155? É subtrair. O que é subtrair, pessoal? Subtrair é apoderar-se. O agente deve apoderar-se da coisa alheia móvel. O que significa coisa alheia móvel? Compreende bens econômicos apreciáveis, segundo o Greco aqui, né? Segundo Rogério Sanches Cunha, como fica as coisas? O professor Rogério Sanches Cunha levanta uma questão. Como é que fica as coisas de relevante valor moral, relevante valor sentimental, valor efetivo que fala? Tem corrente que diz que não pode ser objeto de furto essas coisas. Não é o que prevalece na corrente majoritária. Coisas de relevante valor moral ou valor sentimental pertencem ao patrimônio e é sim bem jurídico tutelado, protegido pelo nosso Código Penal. Porém, pessoal, NUT faz uma observação sobre isso. Se você, por exemplo, tem uma herança, uma caneta que foi do seu avô, que tem um valor imensurável para você, se essa caneta é furtada, vai ser mensurado o valor material daquela caneta, não vai ter esse valor atribuído afetivo. Não vai ser atribuído a essa caneta o valor afetivo. NUT explica que a corrente majoritária vai tratar essa caneta como uma caneta. É uma caneta Montblanc, vai ser o preço de uma caneta Montblanc antiga no mercado. Essa é a corrente majoritária. Não existe essa coisa de falar, mas era a caneta do meu avô, então vale 1 milhão. Não. No penal não existe isso. O NUT explica bem, ele dá até o exemplo de uma caixa de fósforo que foi do meu pai, que não tem preço. Tem preço sim, o valor de uma caixa de fósforo, tá, pessoal? Se você quiser falar de coisas afetivas, outras áreas, vai para o civil. Aqui no penal é prático, tá, pessoal? A coisa deve ser alheia, pessoal. Essa palavra alheia, até Fragoso não gosta muito dela. Ele fala, poxa, como é que você fala alheia coisas que pertencem a outras pessoas? Mas de fato é isso. Coisa alheia é coisas que pertencem a um terceiro, a outra pessoa. A coisa de ninguém ou coisa abandonada não pode ser objeto material de furto. Coisa de ninguém, coisa abandonada não é objeto material de furto. Coisa de comum, por exemplo, as praias que são comuns a todos, não são objetos de furto, né? Coisa perdida é possível se enquadrar na tipificação de furto. Tem aquele ditado, achado não é roubado, até um ditado que fala de forma errada, né? Porque roubo é com violência e grave ameaça. Achado não é roubado? Não é roubado nem furtado, mas é apropriação. Artigo 69, inciso 2. É isso? Artigo 169, parágrafo único, inciso 2. A coisa achada. Quem acha a coisa e se apropria será punido. A pena é de 1 mês a 1 ano e multa. Elemento subjetivo, pessoal. Qual é o elemento subjetivo do furto? O crime de furto é punido a título de dolo, o animus furandi, vontade consistente de apoderar-se definitivamente da coisa alheia. Vontade
consistente, e o Rogério Sanches Cunha põe mais uma palavrinha, vontade consciente de apoderar-se da coisa alheia móvel. Cabe o dolo aqui? Cabe a culpa aqui? Não, pessoal, não tem como um crime de furto culposo, por negligência, imprudência, imperícia, sem querer ele furtou. Não existe isso, por inobservância das regras, não existe isso. Não cabe a modalidade culposa no crime de furto, ok, pessoal? Se o agente age com ânimos de uso, furto de uso é crime. Furto de uso pode não ser crime, se apresentar os requisitos, são 3 requisitos cumulativos. Intenção desde o início do uso momentâneo da coisa, a gente está falando de furto de uso. Tem que ter 3 requisitos para não ser crime, tá, pessoal? Intenção desde o início, que você quer usar momentaneamente aquela coisa. Quesito 2, a coisa não consumível com uso, e não pode ser destruída aquela coisa com uso, ou consumível aquela coisa com uso, é o segundo requisito. E a restituição imediata da coisa ao proprietário. Esses 3 requisitos são cumulativos. Até tem aquele exemplo, né, que o Zé Carvalho dá. A aluna vai para a sala e deixa um guarda-chuva em frente à sala de aula. O estudante vai lá, um outro estudante pega o guarda-chuva e vai lá na cantina com aquele guarda-chuva, num dia de chuva, obviamente. Ele volta e deixa o guarda-chuva no mesmo lugar antes da moça ver. É um furto, é furto de uso? É. Mas quando se apresentam esses 3 requisitos, prevalece que será considerado um indiferente penal. Tá, pessoal? É atípico. Esse exemplo do guarda-chuva é um bom exemplo para vocês guardarem aí, porque ele tem os 3 requisitos. Ele teve a intenção de pegar esse guarda-chuva para se apoderar-se dele e não devolver nunca mais? Não, ele sabia que iria usar momentaneamente aquele guarda-chuva. Ele destruiu aquele guarda-chuva? Não, ele não destruiu aquele guarda-chuva. Ele restituiu imediatamente. Ele foi na cantina e já voltou, antes da aula acabar, já colocou ali. É uma conduta bacana? Não é. Mas não é não entra na tipicidade de furto, é uma conduta atípica. E quando que se consuma o furto, pessoal? Quando que se consuma? Quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, a vítima perde a disponibilidade da coisa, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa ou pacífica ou tranquila. Teoria da motion. A tentativa essa teoria da motion, porque tem a ablation, tem 4 teorias sobre esse momento consumativo. A que prevalece é a teoria da motion. O que é a teoria da motion com relação ao momento consumativo do furto? É justamente quando a coisa é subtraída, passa para o poder do agente, a vítima perde a disponibilidade da coisa, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente do deslocamento ou posse mansa e pacífica ou tranquila. Essa é a teoria da motion. Tem a Blatt, tem outras teorias que depois eu faço uma aula só sobre isso, tá, pessoal? E o STJ está com essa teoria também, tá? Emotion, tá? Que é uma teoria de equilíbrio aí, mas que... Porque tem a Ablation, tem a teoria a primeira, que é lá do direito romano, que era só se você pegar na coisa com a intenção de roubo, já era considerado consumado o furto. Isso lá no direito romano. A Blatio já tem um espaço maior. Aí tem uma 4ª teoria que fala que é quando o ladrão leva a coisa para um lugar de segurança. A motion é a teoria que fala que a coisa subtraída passa para o poder do agente, a vítima perde a disponibilidade da coisa, mesmo que num curto espaço de tempo. Isso é a motion. A motion, né, que fala, porque escreve a motion. Acho que pronuncia a motion, que o T no latim é o S, né? A tentativa é possível no crime de furto, pessoal? Perfeitamente possível, porque a gente está diante de um crime plurissubsistente. Os atos se fracionam, a conduta pode ser fracionada. Lembra quando a gente estudou o iter crimes? Cogitação, aí entra atos preparatórios, atos executórios e o ato da consumação, e depois tem o exaurimento.
Então pode-se fracionar a conduta, porque é um crime plurissubsistente. Então a tentativa é perfeitamente aceita. Próximo vídeo, pessoal, eu vou falar com vocês sobre o crime sobre a majorante do repouso noturno. E aí, que é uma causa de aumento de pena no crime de furto, tá? E aí eu vou explicar cada detalhe sobre essa majorante, que é a primeira majorante do crime de furto, que é o repouso noturno, tá bom? Vamos fechar por aqui, eu fiz só uma introdução do crime de furto. Na próxima, nessa majorante, a gente já vai citar Regis Prado, que eu adoro, Luiz Regis Prado, o professor Rogério Sanches Cunha, Rogério Greco, o Nucci, Fernando Capês, o Bittencourt e outros grandes mestres do direito penal.